Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana, nós vamos continuar tratando de operações assíncronas e nós veremos como realizar o cancelamento dessas operações. Antes de continuar, eu vou fazer um disclaimer aqui. Eu vou apresentar nesta aula uma abordagem básica e simples, onde eu não estou considerando diversos fatores que poderiam alterar e afetar o comportamento da aplicação e do cancelamento das tarefas. E eu também não vou apresentar todas as opções disponíveis. Por isso, se você for usar esse recurso em produção, eu sugiro que você leia a documentação oficial atentamente. Então, voltando aqui para o nosso assunto, pode ocorrer de você precisar executar uma operação assíncrona de longa duração. E neste caso, é uma boa prática definir uma opção para poder cancelar esta operação, fornecendo assim ao usuário uma forma de interromper a execução da operação. A plataforma .NET, ela usa um modelo unificado para cancelamento cooperativo de operações assíncronas ou síncronas de longa duração. Este modelo ele é baseado em um objeto leve chamado token de cancelamento e funciona mais ou menos assim, ó. Esse objeto ele vai invocar uma ou mais operações que sejam canceláveis, criando novas threads ou tarefas, e ele vai passar o token para cada operação. Agora, as operações individuais elas podem passar cópias do token para outras operações, e mais tarde o objeto que criou o token pode usá-lo para solicitar que as operações sejam canceladas. Dessa forma, apenas o objeto solicitante pode emitir a solicitação de cancelamento, e cada ouvinte é responsável por perceber a solicitação e respondê-la da maneira mais adequada e oportuna. A seguir, nós veremos os tipos que geralmente estão envolvidos no cancelamento das operações assim. O framework de cancelamento ele é implementado como um conjunto de tipos relacionados. Nós temos três tipos que participam do cancelamento. O Cancellation Token Source, que é o objeto que cria um token de cancelamento e também emite o pedido de cancelamento para todas as cópias desse token. Nós temos o tipo Cancellation Token, que propaga a notificação de que as operações devem ser canceladas. Então aqui os ouvintes eles vão monitorar o valor da propriedade isCancellationRequested do token por sondagem, por retorno de chamada ou identificador de espera. E se essa propriedade tiver um valor igual a true, a tarefa vai ser cancelada. E nós temos também o tipo Operation Cancelled Exception, que é a exceção que é lançada em uma thread após o cancelamento de uma operação que a tarefa na thread estava executando. Então esses três objetos eles são os mais utilizados e eles vão trabalhar em conjunto para fazer o cancelamento da tarefa. A seguir nós veremos o padrão geral que é usado para implementar o modelo de cancelamento cooperativo. Aqui nós temos 4 etapas que geralmente devem ser realizadas para fazer a implementação do cancelamento. Então tudo se inicia com o instanciamento do objeto Cancellation Token Source, que vai gerenciar e enviar a notificação de cancelamento aos tokens de cancelamento individuais. A seguir, nós devemos passar o token retornado pela propriedade Cancellation Token Source Token para cada tarefa ou thread que escuta o cancelamento. E aí nós fornecemos um mecanismo para cada tarefa ou encadeamento para responder ao cancelamento. E finalmente nós chamamos o método Cancellation Token Source Cancel, que vai fornecer uma notificação que vai cancelar a tarefa. Então essas são 4 etapas que geralmente você vai seguir, que nós veremos na implementação do cancelamento das operações assíncronas. Então, de forma bem resumida, para poder cancelar uma operação assíncrona, nós temos que torná-la cancelável usando o Cancellation Token Source. Depois nós temos que enviar a notificação de cancelamento. Aí nós temos que verificar se o cancelamento vai ser realizado e fazer o tratamento da exceção do cancelamento. Então, a seguir, eu vou dar um exemplo bem básico e eu vou iniciar com um código padrão onde eu tenho um método assíncrono que eu chamei operação longa duração, que está recebendo um valor, é que eu criei uma tarefa, e essa tarefa ela vai executar um laço aqui for um determinado número de vezes, e aqui eu estou usando o método threadSleep, que vai suspender a thread atual por um determinado tempo especificado, que aqui vai ser 50 milissegundos, que vai simular a minha tarefa de longa duração. Então aqui para executar o método, basta eu
chamar, né, o método usando um await aqui e passando um valor. Isso aqui é bem simples. Então até aqui não tenho nada de novo. Agora eu poderia querer tornar esse método cancelável. Do jeito que ele está implementado aqui, não tem jeito de eu cancelar esse método. Depois que eu chamá-lo, ele foi executado, ou ele vai executar, ou ele vai abortar por algum problema que ocorrer durante a execução. Mas e se desejarmos tornar possível cancelar a execução desse método? Como que nós podemos implementar o cancelamento? Para isso, nós vamos seguir o roteiro padrão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou alterar o código do método. Eu estou deixando o mesmo nome, tá? E aqui você percebe que eu estou incluindo o token de cancelamento na assinatura do método como um parâmetro. E aqui eu estou usando o default de forma que ele seja um parâmetro opcional. Então aqui eu estou passando o token de cancelamento, o cancellation token. Então isso vai propagar a notificação de cancelamento. E é para isso que eu defino aqui o cancellation token como parâmetro opcional. Então aqui a seguir, a outra coisa que eu tive que fazer é verificar a propriedade isCancellationRequested para saber se eu vou cancelar a tarefa ou não. Se aqui for true, eu vou lançar uma exceção do tipo taskCanceledException, que vai representar uma exceção usada para comunicar o cancelamento da tarefa. E aqui, como eu tenho que passar uma instância da tarefa, então aqui eu defini uma instância, atribuí essa tarefa, e aqui eu criei a tarefa atribuindo a task. E na exceção eu dou um taskCanceledException passando a tarefa que foi cancelada. Então com isso, esse meu método de longa duração, ele vai poder ser cancelado. E como que eu faço para chamar esse método com cancelamento? Eu faço assim, eu tenho que criar uma instância de cancellation token source para poder criar o token e emitir o pedido de cancelamento. A seguir, eu uso o método cancel. Verifico se ele é nulo antes, né? Se não for nulo, eu chamo o método cancel. E aqui, quando eu chamar a minha operação longa duração usando o await, aqui eu mudei o nome dela, cancelável, né? Como eu estou passando aqui para o meu cancellation token source, cancel, ele vai cancelar a operação. Então, no momento que ele executar, ele vai receber o parâmetro de cancelamento e vai lançar essa exceção que eu vou ter que tratar. Então, eu vou mostrar isso num exemplo prático. Então, eu vou abrir aqui o Visual Studio 2019 Community e aqui eu tenho um projeto do tipo console netcore e na classe program eu tenho já aqui o meu método operação de longa duração, né, onde eu estou criando uma tarefa e estou simulando aqui uma operação de longa duração. Então esse método aqui é o método original, eu não vou usar esse método, eu vou usar um método que eu tornei cancelável. Então esse método operação longa duração cancelável é exatamente esse método aonde eu incluí o cancellation token para tornar ele cancelável, e aqui eu estou verificando se eu estou recebendo a notificação de cancelamento e aí eu vou cancelar. Então agora eu vou mostrar como que eu tenho que chamar esse método, e aqui no caso, como eu estou usando uma interface de uma aplicação console, a hora que eu executar ele vai cancelar. Então aqui eu vou ter que criar um campo que eu vou chamar cancellation token source, que vai ser o meu token de cancelamento. Então, como eu estou aqui usando aqui o static, eu tenho que definir ela como um static. Então, a seguir aqui, eu vou definir um stopping watch, eu vou usar esses objetos para me medir o tempo, né? E a seguir eu vou definir um bloco try-catch, porque quando eu faço um cancelamento, eu tenho que tratar a exceção. Então, eu faço isso num bloco try-catch. Então, aqui, no try, eu vou pegar o meu cancellation, só que aqui eu esqueci de dar um nome, né, para o campo. Tem que dar um nome, vou colocar aqui embaixo, Então tá aqui o meu campo, cancellation token source. Então eu vou usar esse campo e vou inicializá-lo com uma instância de cancellation token source. A seguir eu vou poder já usar essa instância, e emitir o cancelamento, E aí basta eu chamar o meu método ali, né? Vou colocar isso aqui embaixo. Então eu estou obtendo aqui em resultado, estou chamando com await uma operação de longa duração cancelável. Estou passando o valor, que é o número de vezes que eu vou executar, e estou passando aqui o token de cancelamento. Agora aqui eu vou colocar, se ele não for cancelado, eu vou imprimir o resultado. E aqui na exception, eu vou emitir aqui tarefa cancelada,
tempo expirado e eu vou informar o tempo que se passou até o cancelamento. Então esse código aqui, ele vai chamar esse método e vai passar aqui o token de cancelamento, olha. Então eu criei uma instância de cancellation token source e estou passando o cancel. Imediatamente ele vai cancelar. Então eu vou executar, você vai ver, vou dar um Ctrl F5, ele vai executar o meu projeto. Olha lá, executou a operação de longa duração, tarefa cancelada, tempo expirado. É muito rápido, tá vendo? Então essa seria uma forma de cancelar. Aqui no nosso caso, ela está sendo cancelada de imediato, mas por exemplo, ou numa aplicação Windows Form, você pode ter um botão, naquele botão você define esse código que vai ser chamado quando o usuário clicar para cancelar a tarefa. Aqui no caso, quando eu executo, ele já vai cancelar. Então esse seria um cancelamento que eu uso, que é imediato. A hora que eu emitir o token de cancelamento, a tarefa vai ser cancelada. Agora vamos supor que eu queira cancelar a tarefa após um período de tempo. Eu posso fazer isso de duas formas. Posso usar a sobrecarga do construtor da classe cancellation token source, que usa um inteiro. Nessa sobrecarga do construtor, eu vou inicializar uma nova instância da classe que vai ser cancelada depois do intervalo de tempo definido aqui, ó, em milissegundos, for completado. Ele tem duas sobrecargas, uma com int e uma com timestamp. Então com int é bem mais fácil eu testar. Então eu vou dar um exemplo de código aqui, ó, onde eu criei um método, executa cancelamento com timeout. Então estou definindo um período de tempo para cancelar a tarefa. Aí eu estou dando um using e estou criando uma instância do cancellation token source e estou passando aqui o tempo em milissegundo. E aí, ó, eu chamo o meu método lá, ó, operação de longa duração cancelável. Então a chamada do meu método não vai mudar. Só vai mudar aqui que eu vou passar o período de tempo. Vamos supor 2000 milissegundos. Depois de 2 segundos ele vai cancelar a minha operação. Então eu vou copiar esse código aqui, ó, no meu projeto. Vou pôr aqui, ó. Então tá aqui, ó. Executa cancelamento com timeout. Então eu vou passar o tempo que eu quero que depois de transcorrido a operação seja cancelada. Aqui, ó, no cat eu estou relançando a exceção, porque eu vou tratá-la aqui, ó. Então eu não vou precisar mais disso aqui, porque eu já estou criando aqui, ó, o cancellation token source, né? Então isso aqui eu vou comentar e aqui no meu main eu vou fazer o seguinte, a chamada fica bem mais simples, né? Eu vou dar aqui isso aqui também não precisa. Então aqui, ó, eu estou dando um await, executa cancelamento com timeout passando o tempo que eu quero que seja transcorrido e depois de 2 segundos e meio, esse método aqui, ó, vai ser cancelado. Então aqui no método main, eu chamo o método executa cancelamento com timeout, passo o tempo e aqui eu crio a instância do cancellation token source com o tempo e depois de transcorrido esse tempo, ele vai cancelar essa operação. Então, ó, eu vou dar um Ctrl F5, ó, executou a operação, ó, depois de 2 segundos e meio, transcorreu alguns milissegundos a mais, mas ele cancelou a tarefa, tá vendo? Então essa seria uma maneira. Uma outra forma é usar, em vez da sobrecarga do construtor, é usar o método cancel after e passar o tempo em milissegundos após o qual eu quero cancelar a tarefa. Então aqui eu tenho um exemplo de método, é igualzinho o exemplo anterior, só que aqui quando eu recebo o tempo de cancelamento, ao invés de eu passar para o construtor da classe, eu passo aqui no método cancel after. E aqui quando eu chamar a operação de longa duração, ó, a chamada dela não muda, ele vai receber o token de cancelamento, após esse tempo ele vai cancelar. E aqui eu estou relançando a exceção. Note que quando toda a operação assíncrona aqui é cancelada, eu tenho que tratar um task cancelled exception, que vai sinalizar que a operação foi cancelada. E aqui no método main eu vou tratar. Então aqui, agora, no nosso exemplo, eu vou copiar o código, né? Na verdade, eu nem preciso copiar, eu só preciso fazer isso aqui, ó. Removo ele daqui e uso ele aqui, ó, na propriedade. Uso a instância que eu criei e uso o método cancel after com o tempo de cancelamento. E aqui na chamada, eu preciso chamar dar o tempo que o meu método está recebendo, só que ele está passando o tempo para o método cancel after e não para o construtor do cancellation token source. E aqui ele vai lançar a exceção, eu estou relançando e ele vai me cair aqui no cat e vai me dar tarefa cancelada e o tempo expirar. Vamos mudar isso aqui, ó, vou colocar 3000 milissegundos. Então eu vou dar um Ctrl F5, ó, ele vai executar, ó, executou, está aguardando os 3 segundos, ó, tarefa cancelada, tempo expirado após 3 segundos. Ah, e tem mais um cancelamento que eu vou mostrar, que é esse aqui, ó, é o cancelamento manual. No cancelamento manual, o que eu vou fazer? Eu vou apenas criar uma tarefa aqui, ó, para ficar escutando o meu teclado, ó, e vou emitir uma mensagem, pressione algo para cancelar e vou ficar escutando. Quando o usuário pressionar alguma tecla,
ele vai emitir um cancellation token source cancel e vai cancelar a operação. Então eu vou copiar esse código e vou colá-lo aqui, ó. Então eu estou fazendo executa cancelamento manual. Sempre estou criando um cancellation token source. Estou criando aqui uma tarefa, ó, task run, que eu estou chamando de teclado task, que vai executar isso, ó, até que algo seja pressionado. Quando eu pressionar algo, ele vai emitir um token de cancelamento e vai cancelar a minha operação de longa duração, da mesma forma que eu tenho realizado. Então aqui no main, eu vou comentar todo esse código aqui, né? E vou chamá-lo assim, ó. Cancelamento manual, todo no await, cancelamento manual, e nós vamos ver isso funcionando. Eu vou dar um Ctrl F5, ele vai executar, ó. Cancelamento manual, executou operação de longa duração, pressione algo para cancelar. Ó, eu vou pressionar agora, tarefa cancelada, tempo expirado após 8 segundos. Então, com isso, eu vou concluir aqui essa aula e nós temos aqui 3 formas de cancelamento. A imediata, após um período de tempo, e o cancelamento manual, onde o usuário vai decidir quando cancelar ou não. Então, até a próxima semana.